Olá, minhas amigas e meus amigos da Segunda Espírita. Boa noite para você que assiste ao vivo. Hoje, dia 9, né? Dia 9 de junho, 8h03. Bom, boa tarde, boa madrugada, bom dia para você que assiste gravado a mais uma Segunda Espírita. Deixa eu ver aqui o pessoal que chegou já. Deixa eu dar boa noite para o pessoal. Boa noite a Jace, a Beth Brandão, a Augusta Catão. Boa noite a Cátia Andrade, a Giovanni. Boa noite a Lícia, a Vianês. Boa noite, Vianês, a Aline. O pessoal está chegando aqui. Daqui a pouco a gente coloca na conversa o nosso querido Edson Moreno, para falar sobre o aspecto filosófico da doutrina espírita, né? Boa noite, a Rosa. O pessoal está chegando aí. Lembrando aqui que vocês podem deixar o comentário ou a pergunta, né? A participação de vocês é importante para que a gente dê dinâmica, né? E faça esse programa nosso de uma maneira especial, que seja direcionado para as dúvidas, né, e os anseios de quem participa. Você que assiste gravado também pode deixar seu comentário, sua pergunta, na medida do possível. Eu vou encaminhar para o convidado daquela noite, né, no caso de hoje, o Edson. Se for algo sobre outra segunda ou sobre funcionamento, eu mesmo respondo, tá bom, pessoal? Então, fique à vontade para comentar e perguntar. E você já sabe, mas eu não me canso de dizer, para se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Aciona o sininho quando você se inscreve no canal. Se você acionar o sininho, sempre que tiver um novo conteúdo, você vai ser avisado. Aproveita para ganhar alguns pontos nesta reencarnação aqui se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Divulgue também, né? Tem aí um botão aí de compartilhar, né? Pega o link e compartilha. Isso vai deixar cada vez mais a nossa querida doutrina espírita com mais conhecedores, com pessoas que vão ter, assim, o deleite de olhar, estudar, pensar e refletir sobre o espiritismo, né? Então, vamos lá. Antes de fazer a oração, né? Nessa semana, a gente recebeu a informação do censo do IBGE, né? Que o IBGE vem soltando aí, aos poucos, o censo de 2022, e nos deparamos com um dado assim que muitos amigos meus, espíritas, né? Irmãos, participantes de centros espíritas, diretores, né, ou pessoas que lidam com isso no dia a dia, amigos meus, né, confrades do espiritismo, e algumas pessoas de outras religiões também, chamaram a atenção dessas pessoas, e a mim também, o fato de que o espiritismo deu uma encolhida, uma leve encolhida, uma pequena encolhida, mas como a nossa doutrina tem um número pequeno de pessoas que se dizem espíritas, né? Isso foi assim algo que a gente, digamos, chamou a nossa atenção, né? Em 2010 éramos 2,2% da população brasileira e caímos neste último censo para 1,8%. E é algo que eu vou fazer uma segunda espírita, né? Não é a próxima daqui a pouco eu vou dizer, quer dizer, no final do programa eu vou dizer qual é o tema da próxima, um tema muito relevante. Mas aguardem, nas próximas semanas eu vou fazer uma segunda espírita trazendo essa temática, né? Qual é a visão, né? Ou assim, qual é a visão de futuro da doutrina espírita? Lembrando que, né, eu tenho uma certa concepção de que mesmo a pessoa, muitas vezes, se dizendo que não é espírita, pertencendo a uma outra religião,
ou até mesmo dizendo que não tem religião nenhuma, se essa pessoa, de alguma forma, ela percebe as coisas que a doutrina espírita nos traz, né? As bases do espiritismo, como, por exemplo, a percepção da reencarnação, a percepção da mediunidade, né? Sendo a mediunidade algo natural do ser humano, se essas pessoas trazem isso para a sua vida, né? De uma certa forma, o espiritismo está fazendo efeito, mesmo que aquelas pessoas digam que não são espíritas. Aliás, eu conheço muitas pessoas, né? Eu digo que o espiritismo tem muito mais simpatizantes, né, do que espíritas. Então, são essas coisas que eu vou trazer em alguma segunda espírita nos próximos meses, próximas semanas, ou próximos meses, para nós discutirmos, tá ok? Vamos, boa noite a Crispina, e vou fazer aqui a prece inicial para começarmos o nosso trabalho. Amigo e mestre Jesus, companheiro inseparável de todas as horas, que a tua paz e o teu amor se faça presente, mestre, em cada casa, em cada coração, em especial, que ilumine o convidado de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui nós dois juntos em tela. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo a mais uma Segunda Espírita. Boa noite, Sócrates. Boa noite a todos que já se encontram por aqui. É um prazer para mim aqui voltar já pela terceira vez ou quarta, não me lembro. E estamos aqui mais uma vez para falar agora da filosofia espírita, né? Então espero que a gente possa ter uma noite abençoada aí, que Jesus nos ampare, nos ilumine, e a todos que aqui estão, espero que possam alguma coisa, integrar alguma coisa, para que saiam daqui melhores do que aqui chegaram, né, aqui conosco. É isso. Edson, você já esteve conosco, como você falou, eu também não sei de cabeça se são 3 ou 4 vezes, mas já esteve conosco algumas vezes. Mas só que sempre tem gente nova aqui chegando, né, assistindo, então, se você pudesse se apresentar mais uma vez. Na verdade, eu moro em Salvador, eu participo de 2 casas espíritas como facilitador, palestrante de mais de 30 casas espíritas aqui na cidade de Salvador, e venho trabalhando na doutrina espírita já há 15 anos, de forma ininterrupta nessa área de palestra, doutrinação, cursos e cursos de espiritismo também. E atualmente estou mais vinculado à Casa da Fraternidade, no Imbuí, onde a gente desenvolve como facilitador, já há 3 anos, um curso de mediunidade, e fazendo palestras aí nos cursos. Eu sou engenheiro e concluí também um bacharelado de filosofia, é por isso que eu trouxe até a ideia de falarmos um pouco de filosofia, para a gente poder também trazer essa ideia e fazer com que ela converse com o espiritismo, né, de uma forma que seja leve, que seja bem legal para a gente. Maravilha. Então, a gente sabe que o espiritismo tem a parte da ciência, né, da experimentação, a parte espiritual religiosa, né, e tem a parte filosófica. Como é que é isso, Edson? Explica para nós esse aspecto filosófico da doutrina. Pois é interessante porque Kardec, quando lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele coloca estampado na capa filosofia espiritualista, né? Então, de uma certa maneira, ele vem trazer para a gente essa ideia de que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, e
como ciência e como filosofia, ele produz consequências religiosas, né? Então, ciência, porque utilizando os métodos científicos que são métodos que a ciência utiliza naturalmente, o método indutivo aí que, por exemplo, Newton utilizava o método indutivo para tirar as conclusões dele da gravitação universal, né? O Darwin utilizava esse método indutivo para formar essa teoria da evolução das espécies, e Kardec se utilizou também desse método indutivo a partir das respostas dos espíritos, perguntas e respostas dos espíritos, ele vai encadeando uma doutrina filosófica, vai encadeando aquilo que está testado, que está experimentado pelas respostas que se igualam, que se repetem, ele vai encadeando uma doutrina que seja uma doutrina filosófica. E dessa doutrina filosófica surge, então, uma consequência dela, porque na medida em que você procura seguir aquilo que está estabelecido por essa doutrina filosófica, você, de uma certa maneira, está tendo uma consequência do ponto de vista religioso na sua vida, né? Então, assim, é interessante a gente pensar, porque a filosofia, às vezes a gente fala filosofia, mas assim, a filosofia, ela, a princípio, nós aqui na humanidade, nós temos uma necessidade, e isso combina muito bem, né, com o Espiritismo, porque o Espiritismo é o quê? É uma doutrina que foi formada a partir de perguntas e respostas, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande de explicação, de compreensão, de saber o porquê das coisas. Então, a princípio, a humanidade, lá atrás, ela ainda não existia filosofia, mas a humanidade já se utilizava daquelas histórias da mitologia, as histórias da mitologia para trazer para o ser humano uma ideia de compreensão do mundo, porque nós temos essa necessidade de compreender aquilo que acontece ao nosso lado. E a mitologia, então, criava aquelas histórias que eram estáticas, né, que não se alteravam, elas eram estáticas, e essas histórias elas procuravam dar uma explicação para os fenômenos naturais que aconteciam no mundo. E, assim, a cada dificuldade de explicação surgia um Deus que justificava aquilo que acontecia. Então, isso acontece porque o Deus tal produz esse tipo de situação, né? Então, mas com o passar do tempo, essa resposta mitológica ela passou não mais a atender esses anseios de compreensão, de explicação que nós temos. Então, começa a surgir, então, isso que é a filosofia, que é uma busca de explicar a realidade à nossa volta, explicar a natureza aí à nossa volta, buscando explicar essa realidade e essa natureza a partir dos elementos da própria natureza. Então, eles passam a buscar não um Deus que faz isso, um Deus que faz aquilo, mas buscar um elemento fundante que passa a ser aquilo que um filósofo atribui como que tudo nasce da água, do úmido, porque em tudo se percebe que há uma umidade. Até o fogo, quando você coloca, sai uma fumaça que é umidade. Não, tudo nasce, é a água, que é o elemento que gera todas as coisas. E aí vai começando a se buscar, né, uma explicação racional a partir dos elementos da própria realidade para tudo que acontece à nossa volta. E aí a filosofia, ela, de uma certa maneira, ela passa a ser algo que o interessante dela é que ela não é estática como a mitologia, aquela explicação não pode ser mudada, né? E a filosofia, diz que é de uma maneira, e o discípulo dele vem e diz que não é bem assim, é de outra maneira. Então, ela, de uma certa maneira, ela produz esse diálogo, produz esse conflito entre as ideias, produz, né, a tese, a antítese, e produz um crescimento, depois uma síntese que vai ser o crescimento daquela tese com aquela antítese. Então, ela vai, de uma certa maneira... Então, acho que é importante a gente entender que, naquela época, a filosofia
abrangia todas as áreas do conhecimento, né? Isso foi assim por muito tempo. Os próprios cientistas, todo mundo tinha que realizar seus estudos a partir dos métodos, dos procedimentos filosóficos, né? Então, mas assim, filosofia vem daquela palavra grega philo, que é amor, e sofia, que é a sabedoria. Então, significa traz essa ideia de o amor à sabedoria, de uma busca pela sabedoria, né? Então, ela é, de uma certa maneira, esse campo de conhecimento que busca entender essa natureza da realidade que existe ao nosso lado, do que nós somos, do que o mundo é, como é que é, a natureza do conhecimento, né? Como é que nós aprendemos e como que vivemos, né? Então, ao longo da história, várias escolas filosóficas foram, né, desenvolvidas, né? E todas elas, de uma certa maneira, dentro essa proposta de buscar ali esses elementos, né? Como é a realidade, buscar explicar a criação do universo, né? Como é que é a realidade, né? Como é que o conhecimento pode ser obtido, né? E aí a gente vai também buscar também um aspecto moral que, de uma certa maneira, vai... Porque, a princípio, né, os filósofos eles buscavam, de uma certa maneira, mais chamava filósofo da física, né? Da physis, né? Da física, que eles buscavam explicar o mundo, o mundo. Né? Então, essa era essa parte inicial, buscar o mundo, buscar quem nós somos, até chegar num cara especial que é Sócrates, que desistiu de explicar o mundo e começou a querer entender o homem, né? Entender os processos éticos, né? Então, tudo isso tem muita relação com o espiritismo. Porque, O assim... Edson, Oi? inclusive, eu gosto muito de uma metáfora que Sócrates usava, porque a mãe de Sócrates era parteira, né? E aí ele dizia que ele era um parteiro de ideias, né? Então, é isso, através da dialética dele, ele buscava com que as pessoas pudessem elas mesmas refletir sobre a vida. Não é isso? É muito interessante que, assim, até para uma proposta, essa é muito boa para o mundo que a gente vive hoje em dia, porque teve uma proposta de Platão para Sócrates, que Platão vai dizer para ele, pô, só que você entende tanto de ética, de tudo, você é um filósofo especial, por que você não pega todos os políticos aqui de Atenas, coloca todos eles num recinto aí, numa universidade aqui, e você ensina a filosofia para eles, para que a gente possa ter os políticos com essa ideia de filosofia, que eles possam governar melhor, fazer tudo isso melhor. E aí, nessa ideia da mãe dele ser parteira, ele vai dizer para Platão o seguinte, Platão, isso só tem um problema para isso, porque assim, minha mãe ela era parteira e ela fazia nascer crianças, mas assim, todo o tempo que ela foi parteira, ela nunca conseguiu fazer nascer uma criança numa mulher que não estivesse grávida. No sentido de dizer que não adiantava botar os políticos ali, porque eles não estavam prontos, não estavam preparados, não tinham interesse de aprender. Né? Então, isso é muito interessante. Mas, assim, diga. Sim, pode dizer. Não, vá você. Não, eu ia perguntar o seguinte: no campo filosófico, existem diversas formas de entender realidade, né? Materialismo, idealismo, dualismo, espiritualismo, como você já falou aí. Mas como é que o espiritismo se posiciona diante dessas correntes filosóficas? Qual é a sua concepção de realidade? A sua, quer dizer, do espiritismo, né? Isso é interessante, porque assim, toda filosofia tem essa ontologia, que é essa concepção da realidade, essa epistemologia, né, a concepção do conhecimento, e uma ética, um sistema moral. Né? E assim, e aí cada uma dessas correntes filosóficas vai ter alguma ideia do que seja a realidade. Né? Então, o Espiritismo também tem essa ideia do que seja a realidade. Nós também temos essa
concepção da realidade, essa ontologia que eles têm, essa metafísica lá, de buscar o que é o ser, o que é que tem à nossa volta, né? Então, a gente tem também, na primeira parte lá do Livro dos Espíritos, uma teologia, né? E na segunda parte, uma metafísica, que é estudo do que é o ser, do que é o espírito, né? E essa teologia do que é Deus e o mundo à nossa volta. Então, essa ontologia está lá. Da mesma maneira que as filosofias têm essa concepção, nós temos essa concepção ali na primeira e segunda parte do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos tem também, como todas as filosofias têm lá um sistema ético, né? O Livro dos Espíritos também traz para nós um sistema ético, que a terceira parte dele, ele constrói ali um sistema ético, ali, que vai falar de princípios, valores, da conduta humana, vai falar da justiça, do amor e caridade, aplicação universal. Então, o Livro dos Espíritos traz para nós todo esse sistema filosófico, como outras filosofias, e apresenta algo além de todas as outras filosofias, que é a quarta parte, Esperança e Consolações, que é para dizer aquilo que acontece depois da morte, que nenhuma filosofia vai trazer isso. Então, assim, cada uma filosofia dessa vai estar definindo a realidade, um elemento fundante da realidade. Nós temos esse elemento fundante, que é o fluido cósmico universal, o espírito na modificação desse fluido, né? Então, por exemplo, o materialismo, qual é a realidade a concepção de realidade do materialismo? A concepção do materialismo, a gente vai ver isso em Epicuro, Marx, é que a única coisa que existe é a matéria, mais nada. A gente vai ter lá o idealismo lá de Platão, de Hegel. O idealismo vai trazer para a gente a ideia de que tudo é mente, tudo está na ideia. A ideia é a base da realidade, né? E o dualismo, com Descartes, vai trazer para a gente a ideia de a realidade em dois princípios distintos, matéria e espírito, né? Mente e corpo, como dizia Descartes, né? O monismo vai trazer a ideia de que tudo é derivado de um único princípio, seja material ou espiritual, tudo deriva de um mesmo elemento, né? O espiritismo, de uma certa maneira, ele não é materialista, porque ele admite a existência do espírito. O materialismo não admite nada além da matéria. Ele também não é idealista puro, porque ele reconhece que há, sim, o fluido cósmico universal, há o elemento material também, né? Então, a visão do espiritismo é uma visão espiritualista que admite, de uma certa maneira, essa coexistência do espírito e da matéria sobre essa regência de Deus. Entendeu? Se você me permitir, eu posso até dar uma ideia dessa questão da realidade, para a gente poder, de uma certa maneira... Permissão concedida. De uma certa maneira, a gente poder trazer essa ideia, né, de, por exemplo, Platão, assim, revolucionou o pensamento humano, na minha concepção, né, porque ele vai trazer a ideia de uma filosofia desse mundo dual, de que há um mundo das ideias e formas, como ele chamava, né, e há um mundo sensível dos fenômenos, que é esse mundo material, esse mundo dos fenômenos onde as coisas acontecem, entendeu? Ele vai dizer que tudo, o mundo das ideias lá é que é a realidade verdadeira, a eterna, imutável, perfeita. Então, nesse mundo das ideias, residem as essências de tudo que existe. Sendo que aqui no mundo sensível, no mundo dos fenômenos, é um mundo que é percebido pelos sentidos, é uma realidade aparente, mas é um mundo de constante mudança, imperfeição, cópias, e que são nada mais do que sombras daquelas ideias perfeitas, né? De certa forma, Aristóteles vai trazer outras ideias, mas vai trazer as ideias de que não há ideia perfeita, que tudo está aqui na matéria, né? Mas é interessante porque Platão e Aristóteles, um dizendo que existiu o mundo das ideias e que tudo vinha de lá para cá, do mundo das ideias para cá, e o outro, Aristóteles, dizendo que não, que tudo se dá aqui no mundo dos fenômenos, das coisas. Então, essas duas ideias elas vão brigar
na nossa história durante toda a Idade Média. Isso é muito interessante, porque na Idade Média as pessoas se definiam, tinham que se definir como, Tinha que se posicionar. Como platonista ou aristotélico. Então, alguém pergunta, você é platonista ou você é aristotélico? De uma certa maneira, essa ideia do mundo perfeito lá em cima, que o próprio Aristóteles traz de uma certa maneira também, essas ideias de que as coisas perfeitas estão lá em cima, no segundo céu, estão lá em cima, que aqui tudo é cópia, tudo nada, as medidas não são perfeitas, essa ideia, de uma certa maneira, atrasa a ciência de uma forma assim impressionante, porque na Idade Média as pessoas não desenhavam uma máquina, um motor, mas não colocavam as medidas, porque medida perfeita só lá a partir do segundo céu, no mundo das ideias, é que tem as medidas perfeitas. Aí acabava que não conseguia repetir aquele motor que você construiu. Então, mas isso essa divisão entre ser platonista e ser aristotélico, ela era muito séria, mas o que mais interessante é que Aristóteles dizia que tudo está aqui, né, o conhecimento é aqui no mundo, mas muitos que deram um grande impulso científico, eles se definiam como platonistas. Então, você vai ver Galileu deu um impulso científico enorme no nosso mundo, ele era platonista. Newton se definia como platonista. Né? Tá, mas o que é interessante dessa ideia de Platão, do mundo das ideias, mundo das formas, o que é interessante é que ele guarda muitas semelhanças, né, com o Espiritismo. Porque o Espiritismo, nós também temos essa ideia fundamentalmente dual, né, que tem um mundo espiritual, dos espíritos, que é primário, substancial, eterno, né, e um mundo físico, que é secundário, que é transitório, que é imperfeito. E que a gente percebe também pelos sentidos, então a gente percebe que há muita semelhança entre essas duas. Tanto que Platão assina, né, o Livro dos Espíritos também. Há essa dualidade, essa hierarquia, como o mundo espiritual sendo o mundo verdadeiro, mais importante. Né? Há essa diferença de essência e aparência, a gente também concorda. Veja que semelhança, a gente também entende que aqui é a aparência, que a essência é o nosso espírito. Né? Essa ideia de conhecimento pela razão, de uma certa maneira, a gente vai também compartilhar, porque para nós, conhecimento está com o espírito. Né? A ideia do corpo como uma prisão, instrumento. Né? Então, de uma certa maneira, o espiritismo compartilha um pouco dessas ideias, ele dá uma vida a essa ideia platônica, ele amplia ela, ele dá uma condição muito melhor. Porque são questões, né? A filosofia ela busca tratar de questões que são fundamentais, né? Que são fundamentais para nós. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a finalidade da existência. Então, são perguntas que dão base a qualquer tipo de sistema filosófico, né? E que, de certo modo, foi o que Kardec fez. Né? E, Edson, e a filosofia costuma assim, dividir o conhecimento, né? Racionalismo, empirismo, como você já explicou um pouco aí. Mas como é que o espiritismo entende esse processo, né? Qual o papel da razão, por exemplo, da experiência, revelações, né? Pois é. Né? Você vê que há essa luta, né, na filosofia dessa concepção do conhecimento, como é que a gente obtém conhecimento. Platão dizendo que a gente obtém conhecimento diretamente na mente, a partir desse mundo das ideias. Né? Então, traz esse racionalismo, né? Esse conhecimento, essa ideia que o conhecimento vem da razão, que é Platão e Descartes que vão trazer essa ideia, vão ser principais expoentes aí do racionalismo, e o Aristóteles que diz que o conhecimento está aqui nas próprias coisas, e aí a gente vai ter Aristóteles, Locke, né? Que o conhecimento vem dessa nossa experiência sensorial, mas tem também uma corrente que é o ceticismo, né? Que existe alguns importantes céticos lá no passado que diziam que assim não há possibilidade, duvidavam da possibilidade de conhecer qualquer coisa, porque dizia que tudo pode ser uma coisa e pode não ser também ao mesmo tempo. Né? Esse ceticismo exagerado.
Mas, assim, o Espiritismo, de uma certa maneira, vai se relacionar com essa questão, porque ele vai propor um método próprio de investigação, que ele junta, ele não acha que é um conhecimento que vem apenas da razão, ele é um método diferente, que ele junta nesse método de investigação, ele vai unir a razão, no nosso raciocínio, vai unir isso ao conhecimento da própria coisa, que é a experiência e a manifestação dos espíritos, né? Algo que é, de uma certa maneira, um racionalismo espiritualista, né? Ou um racionalismo da experiência espírita, né? De uma certa maneira. Porque e a revelação, né? O caráter essencial de toda a revelação deve ser a verdade, né? Revelar é tirar o véu, né? Dar a conhecer um fato, né? Então, de certa maneira, o racionalismo nessa ideia que é uma ideia muito interessante, que Descartes vai dizer que eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que eu esteja pensando, né? Se eu penso é porque eu existo, né? De uma certa maneira, ele vai consolidar que faz toda uma teoria para dizer que ele pode duvidar de todas as coisas, menos de uma coisa, que ele está aqui duvidando das coisas, né? Que nós estamos aqui pensando. Então, o empirismo, que é uma outra corrente que briga com o racionalismo, que vem dessa ideia de Aristóteles, que está tudo aqui no mundo, tudo aqui, e que vai trazer para nós uma ideia de que a mente é uma tábula rasa, que a gente não traz nada na mente, nada acessa a nossa razão de outras vidas ou de qualquer. Nós somos uma tábula rasa, que a gente começa, nascemos sem qualquer tipo de ideia inata e que todo conhecimento vem apenas aqui dessa experiência que nós estamos tendo, né? E que nós vamos aprender apenas observando, experimentando tudo que está ao nosso redor, né? O Espiritismo, de certa forma, vai dialogando com esse racionalismo ao defender essa lógica, a razão, na compreensão dos espíritos, mas dialoga também com esse empirismo, com essa ideia da experiência para validar o conhecimento, na medida em que o espiritismo tenta validar essa experiência mediúnica, né? Porque a experiência mediúnica, ela é a experiência que traz para nós o conhecimento, mas validada, conformada por certos critérios, né? E a nossa razão como sendo esse elemento principal nessa validação desse conhecimento. E nós, de uma certa maneira, o ceticismo absoluto, a gente está sempre distante do ceticismo, porque se você adotar algum tipo de postura que seja cética, e a gente vai desacreditar da comunicabilidade entre os planos da vida, que a gente aceita, e é ela que dá base para Edson, a orientação de Kardec dizendo que é melhor refutar 99 verdades do que aceitar uma mentira, não poderia ser concebido assim como algo cético assim? Mais ou menos, né? Porque o ceticismo tem um aspecto assim, um ceticismo exagerado, né? No maior tom possível, que nem aceitaria qualquer tipo de comunicação entre os dois planos da vida. Então, essa orientação de Kardec, mais do que ceticismo, ela é a razão, né? Ela é a lógica. É a gente recusando porque a gente não tem certeza integral, né, do fato, né, de uma certa maneira, né? É aquilo, né? Platão dizia lá atrás uma frase que é muito interessante, né? De que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? E que essa busca pelo conhecimento, pela verdade, é essencial lá para a nossa existência plena. Viver sem questionar valores da vida, valores morais, era um desperdício. E o Espiritismo também, né, de uma certa forma, ele vai propor para a gente um pouco disso, né? Porque Platão vai dizer que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas o Espiritismo também propõe para a gente, né, um exame contínuo, né, de consciência, né? Ensinando para a gente a buscar esse autoconhecimento,
a buscar esse nosso aprimoramento moral, intelectual, e essa ideia de que a vida não se resume a esse aspecto material. O próprio Kardec, né, tem lá uma frase que ele vai dizer para a gente da questão do reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pela transformação moral que ele pode fazer, né, né, e pelos esforços que faz. Desculpa, Edson, pode complementar aí? Não, ele reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as inclinações. Né? Exato, as suas mais inclinações. Né? O Edson Beth coloca aqui, ó, o espiritismo é uma filosofia de vida. Eu brinco até, viu, Edson, dizendo que o espiritismo não é minha religião, é minha filosofia de vida. Assim, claro que eu brinco dizendo que não é algo que eu vou seguir cegamente, até porque seria meio estranho, né? A gente seguir uma doutrina que prega a razão, a reflexão de uma maneira cega, e que eu gosto de seguir com uma filosofia de vida, olhar sempre, ou seja, que aquilo ali incorpore a minha vida. Ela traz isso. E o espiritismo ele é uma filosofia de vida, e toda filosofia, de uma certa maneira, ela produz uma certa maneira de agir como consequência dela, né? Então, assim, de uma certa maneira, toda filosofia, e a filosofia espírita é também uma filosofia, toda filosofia gera consequências, né? Então, o espiritismo ele é, sim, uma filosofia, uma ciência, e ele não impõe dogmas, mas ele vai ali convidando ao nosso aprimoramento, com base nessa ética cristã, mas toda filosofia gera consequências. E o Vitor aqui coloca assim: o espiritismo, para surgir, precisou que o modelo científico já estivesse maduro no século XIX, deve ser no século XIX, e que a filosofia já estivesse em sua fase madura na sociedade. Essa colocação é muito boa. Ela é muito boa, muito pertinente, porque, assim, uma vez eu tenho uma palestra até que é uma palestra que fala o que é o espiritismo. E aí, para eu falar do espiritismo, eu vou falando da evolução do pensamento humano. E para chegar na conclusão, na ideia de que, assim, para que o espiritismo pudesse aqui aparecer, você tinha que ter o método científico dele, já existente, esse método indutivo, que Kardec vai se utilizar desse método indutivo para fazer as análises dele. Então, você tinha que ter as leis civis, você tinha que ter algo que garantisse que você podia ter uma prática religiosa, liberdade de culto. Então, são vários elementos que foram necessários antes da chegada do Espiritismo, que eles foram necessários que eles se consolidassem, que eles se apresentassem no mundo para dar condições para que o Espiritismo pudesse aqui chegar conosco. A gente, às vezes, não dá tanto valor ao Espiritismo, mas se a gente perceber de uma forma mais ampla, a gente vai ver assim, o quanto de preparação foi necessário, o quanto de amadurecimento da sociedade, né, foi necessário para que as ideias do mundo transformadas, com o iluminismo, com tantas coisas, para que essa liberdade de culto, o direito civil, tudo isso, para que a gente pudesse ter o espiritismo. Né? O espiritismo num ambiente onde houvesse escravidão, onde não houvesse liberdade religiosa, é impossível. Não, aqui já foi muito difícil para a gente, né? Porque o espiritismo ele era proibido pela Constituição até 1940, porque em 1989, eu acho, ou 90, sei lá, quando foi feita a Constituição da República, os parlamentares ligados a uma religião, uma organização religiosa dominante, o que eles fizeram? Eles inseriram um artigo na Constituição que colocava crime à prática de espiritismo e charlatanismo, curandeirismo, não sei o que lá, botava o espiritismo também. Então, as pessoas até 1940, quando isso saiu do Código Civil, se tivesse um delegado numa cidade que fosse contra o espiritismo, alguém montava um centro espírita, ele prendia. Então,
por isso, de uma certa maneira, muitas pessoas na história do espiritismo, né, muitas pessoas vão dizer que eu tenho amigos de Umbanda e tal, e eles dizem, não, porque o espiritismo é elitista. Não, assim, o espiritismo foi preciso, no início dele aqui no Brasil, era preciso você conhecer alguém que tivesse algum tipo de influência, porque senão o Código Civil te permitia te prender, né? Então, tinha que ter alguém que lhe desse um certo amparo, porque senão você ia preso pela prática do espírito. Então, muita coisa precisou acontecer para a gente ter essa doutrina maravilhosa que dá para a gente tanta coisa, né, de consolação, de compreensão, de entendimento. Né? Maravilha. E ainda tem essa parte da ética, né, espírita. Quais são esses aspectos? Aí se aproxima de alguma corrente filosófica? Como é que você Pois é, né? vê? Você já Desde falou um lá de pouco trás, sobre isso, né? pois é, desde lá de trás, esse sistema ético ele sempre existiu. O Aristóteles vai desenvolver lá uma ética da virtude, né? Que o objetivo é desenvolver boas qualidades morais. O Kant, também um grande filósofo, vai desenvolver a ética do dever, né? Que a moral se baseia em princípios universais. Para que algum tipo de atitude seja moral, ela tem que poder ser aplicada em qualquer lugar do mundo e tem que poder ser vista por todo o mundo. Né? Então, são ideias muito interessantes, né? Porque você pode ver que, às vezes, muitos procedimentos que se diz ético não pode ser apresentado para os outros, tem que ser ocultado. Então, não é uma coisa ética. Então, ética do dever. Né? Mas também o materialismo vai trazer, vai se inspirar nesse utilitarismo que vai dizer para a gente que o bem moral é aquilo que traz uma felicidade maior para o maior número de pessoas. Só que para o maior número de pessoas, independente do tipo de prejuízo que ele cause agora, do tipo de condição que ele seja. Então, eu posso fazer o maior mal agora, desde que lá na frente seja tudo bom. Então, é horrível. Mas o Espiritismo, ele traz também esse sistema ético que está bem além de todos esses, apesar de serem grandes ideias de Aristóteles, essa ideia da virtude, essa de Kant, essa ideia do dever. O Espiritismo traz um sistema ético que é baseado na lei de causa e efeito, né, que está muito além de qualquer tipo de percepção. Né? Você fazer e você receber identicamente aquilo que não igual, mas assim, algo que tenha uma proporção espiritual que causa para você o tipo de sentimento que causou no outro. Né? Então, um sistema ético baseado no teu aprimoramento moral, você vai se elevar na medida que você se aprimora, na medida que você melhora. E as leis morais, né, que vai... O Livro dos Espíritos traz um sistema das leis morais, né? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso. Você vai vendo que todas essas, sociedade, progresso, igualdade, né? Todas de muita importância, liberdade, mas vai culminar aí naquela que é exatamente a nossa possibilidade de crescer, de avançar e de dar saltos, que é justiça, amor e caridade. Né? Isso é muito importante, né? Porque e uma justiça permeada por um amor, né? Porque se uma justiça sem amor não é justiça, né? Aí passa a ser um sistema de vingança, às vezes, né? Então, uma justiça que seja permeada pelo amor e pela caridade. Então, é o ápice, né, do nosso sistema moral, né? Então, tratando dessas questões fundamentais, né? A gente vai perceber que, de uma certa forma, o Espiritismo é essa filosofia de princípios morais, né? Que vai iluminar a ciência, porque a ciência sem a moralidade deixa de ser uma boa ciência, e que vai aprimorar os sentimentos, né? Então, um objetivo maior para todos nós, que é esse objetivo de libertação, né? Libertação de todos nós. Maravilha. O Vianney
pediu aqui para elaborar uma análise relacionada aos filósofos gregos, precursores do espiritismo, mas o Edson já falou bastante aqui, né, Edson? Quer Na falar verdade, do... não, assim, os gregos a gente vai ter lá, que assinam, inclusive, o Livro dos Espíritos, a gente vai ter Platão, Sócrates, né? Porque, assim, de uma certa maneira, Platão é aquele que mais traz para nós uma ideia de realidade bem próxima com a nossa, né? Se hoje a gente ainda, como na Idade Média, tivesse que se definir, a gente ia dizer que a gente é platonista, de uma certa maneira, porque a gente acredita nessa dualidade, né? Acho muito importante. Há também ainda hoje uma discussão muito grande na academia, na filosofia, na academia, em relação à questão que Descartes vai trazer lá atrás, 500 anos atrás, a ideia de mente e corpo. Né? Até hoje ainda a academia ainda está debatendo se há mente ou se não há mente, se só existe corpo. Né? Então a gente vai vendo que esse elemento de que a gente tem uma alma, a gente tem uma alma, mas é uma alma que não é uma coisa assim, fogos fatos, né? É uma alma que tem uma realidade substancial, tem uma substância, né? É uma alma que tem um corpo espiritual, tem algum tipo de peso, né? Então há uma substância espiritual, né? Então são muito interessantes essas duas visões. E lá atrás, assim, de uma certa maneira, os debates eram mais os gregos lá, mais debatendo nesse tipo de ideia da constituição, do elemento fundante da realidade. Né? Aí Platão que vai trazer essa ideia, e Sócrates também, discípulo de Platão, mas não, Sócrates não, Aristóteles, discípulo de Platão, e Sócrates era, de uma certa maneira, que ensinou os dois, que vai sair dessa ideia de entender a realidade para entender o ser humano. Então, traz para a gente essas ideias de ética, essa ideia de autoconhecimento. É muito legal a gente ver, por exemplo, que Sócrates, todo mundo fala de Sócrates, que ele baseava os ensinos dele naquela ideia de. Me esqueci talvez a frase principal, mas querer saber quem é você. Eu não me lembro bem. Essa. Conhece a ti mesmo, exatamente. Ele baseava todo esse ensino dele nessa frase, conhece a ti mesmo, querendo que as pessoas conhecessem quem eles são. Mas, assim, se você vai pegar aquilo que Sócrates escreveu, o que é que ele queria que as pessoas conhecessem que elas são? Aí você vai pegar lá os escritos que Platão que fez, que Sócrates nada escreveu, mas a gente vai entender aquilo que ele está dizendo. Ele vai dizer, não tem ninguém aqui, ninguém fez pelos gregos o que eu faço pela juventude grega, de ensinar a eles o conhece a ti mesmo, para que eles saibam que eles não são um corpo, que eles têm um corpo, mas eles não são um corpo, nem são as riquezas que eles têm, mas eles são uma psique, ou seja, um espírito, né? Na linguagem dele, psique é o que? A inteligência, a alma, o espírito. Então, o que ele ensinava, o que ele queria que as pessoas conhecessem, é que elas têm um espírito, que elas são um espírito e não o corpo. E que ele queria que elas entendessem que elas precisavam aprender virtudes, porque virtudes era algo que ia, de uma certa maneira, enriquecer o corpo, a psique, a alma, o espírito deles. Ia dar valor ao espírito dele. Então, ou seja, quer ensinamento mais espiritualista, mais espírita do que esse? Saber que você é um espírito e saber que você tem que aprender virtude para que teu espírito possa se elevar. Isso é um ensinamento totalmente espírita, né, que ele estava dando há 2.300 e tantos anos atrás. Né? Então, o Giovanni ele coloca aqui, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. É perfeita, a definição é essa. Até não tem nem o que comentar, exatamente. Como ciência prática, que é esse método indutivo, você comparar perguntas e respostas, você classificar, você tudo, como ciência, você elabora ali essa doutrina, essa filosofia.
a filosofia se forma a partir dessa ciência de busca de informações e de tudo isso. E, como filosofia, você vai entender as consequências disso que você ali estruturou. Né? Quais são as consequências disso? Muito, muito boa a frase. Perfeito. E Vitor coloca aqui, na UFBA, Dr. André Peixinho introduziu na Escola de Medicina a Cátedra de Medicina e Espiritualidade, rompendo com o dogma acadêmico entre matéria e espírito. Não, é perfeito. E existem outras universidades, tem uma pessoa que, assim, talvez eu me esqueça aqui também, Alex alguma coisa, mas, assim, tem um professor que ele é um professor psiquiatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que escreveu livros, agora um livro em inglês, a princípio em inglês, que foi premiado nos Estados Unidos, né, por conta dessa questão, trazendo essa ideia de espiritualidade. Ele tem feito assim trabalhos fabulosos na Universidade de Juiz de Fora, em conjunto com a USP de São Paulo, trabalhos magníficos com o intuito de demonstrar essa questão da espiritualidade, demonstrar a sobrevivência, demonstrar a validade das comunicações mediúnicas. E um trabalho fabuloso que ele faz. Depois eu vou mandar para você distribui para o pessoal a referência dele, porque ele é fabuloso, muito bom. Maravilha. Giovanni está lembrando aqui que é um trecho do que é o Espiritismo, né, aquilo que ele colocou. E Vitor está lembrando que o Dr. André Peixinho fez isso nos anos 80. Legal. Maravilha. Um dos primeiros programas meus, eu trouxe Dr. Edson Amâncio, né? E Dr. Edson, ele é um médico, né, especializado em neurociência, e é um pesquisador, quer dizer, a vida levou ele a pesquisar sobre as experiências de quase morte, né? E tem um programa aí, depois quem quiser pode procurar, Segunda Espírita, Experiência de Quase Morte. E ele dizendo, eu não sou espiritualista, né? Mas a minha observação me levou a entender que a vida não termina quando termina o corpo, né? Ou quando o cérebro para de funcionar. Porque essa é a grande questão, uma das grandes questões hoje em dia, né, de quem estuda o cérebro, né? Os neurocientistas, aonde está a consciência. Uma parte dos neurocientistas dizem que a consciência está no cérebro e outros dizem que a consciência não está no cérebro. Embora esses que dizem que a consciência não está no cérebro não sabem dizer aonde está, obviamente. Né? Essa tua fala é muito boa, porque assim, isso que eu me lembrei, Alexander Moreira Almeida, esse professor. E ele fala exatamente isso. E o que é? Ele chama de materialismo promissório, porque as pessoas dizem, não tem alma, não tem nada disso. Depois você... Mas o que é? Como é que é? O que explica isso? Não, depois vai ser explicado. Já tem 300 anos que o pessoal está prometendo esse materialismo promissório, está prometendo que se explique e não está conseguindo explicar, né? E assim, essa questão da consciência é muito interessante, porque, por exemplo, uma coisa que ele diz também, que é muito boa, é que, por exemplo, a memória não está no cérebro físico. Então, quando se aciona algum tipo de memória a alguém lá com aqueles aparelhos de scanner cerebral ligados, né? Aí você solicita algum tipo de memória, pensando que alguma área do cérebro vai se iluminar, e não é isso que acontece. Ilumina outro, várias áreas diferentes do cérebro se iluminam e vai tudo se juntando, é como se fosse acionado de fora do cérebro, a memória extracerebral, como se algo de fora do cérebro lançasse esses sinais para que acionasse vários receptores ali no cérebro, que recebia tudo, juntava tudo, ou seja, a ideia de memória extracerebral, né? Só complementando aqui, porque eu acabei não explicando por que alguns cientistas
entendem que a consciência não está no cérebro, é porque esses pesquisadores de experiência de quase morte, eles percebem que em determinados momentos o cérebro apagou, como se estivesse morto, mas a consciência continua funcionando, né? A pessoa vai, enxerga vários pontos do hospital, vê situações que ele não poderia ter visto estando lá numa cama inconsciente, né? Ou, às vezes, até clinicamente morto, né? Viaja pelo espaço espiritual e por aí vai. Então, não tem muito como explicar, a não ser olhando para a espiritualidade, né? É isso aí. É isso aí. Maravilha. O Edson, deixa eu dar aqui um avisozinho aqui, e aí vou pedir para você finalizar, tá bom? Tá. Lembrando-se a todos, para quem não está inscrito, está perdendo uma parte da reencarnação, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ajuda a divulgar todo esse conteúdo, tá bom, pessoal? Compartilha também, né? E também você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta. Já estamos no final, provavelmente se você fizer uma pergunta ou comentário, a gente vai responder depois, mas pode fazer, tá bom? E lembrando que na próxima Segunda Espírita, no dia 16, estaremos aqui com minha amiga Edilene Simplício, e ela vai trazer para nós o tema a dimensão emocional e espiritual do luto, né? A dimensão emocional e espiritual do luto. Olha só que tema importante. Tá ok? Meu querido Edson, seus comentários finais sobre o tema de hoje. Pronto. Eu queria, então, para a gente fechar aqui, agradeço aí a oportunidade, obrigado a todos aí. E fechando com essa ideia de que assim, o Espiritismo é uma doutrina científica e filosófica de efeitos religiosos ou consequências, como qualquer filosofia espiritualista, né? E toda essa trajetória que nós vivemos, toda essa evolução, foi preciso esse tempo, aprendizado, desenvolvimento de várias ideias, ampliação de conhecimento, várias éticas diferentes, vários enfoques relacionais para que pudesse várias ideias, liberdade chegar até nós, liberdade de culto, direitos civis, tudo isso foi preciso que a ciência surgisse, foi preciso que a filosofia fizesse todos os questionamentos e até conflitantes, e da maneira como Jesus falou lá atrás para a gente. Jesus lá atrás disse, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, a gente tem hoje aqui esse manancial de verdade que a gente recebe dos Espíritos, como a misericórdia de Deus que nos oferece, e como no mundo espiritual os Espíritos dizem que aqui eu entendo que nós temos a nossa religião espírita, e no mundo espiritual os Espíritos chamam de religião do amor e da sabedoria. Que a gente possa buscar cada vez mais amar, aprender, nos instruirmos para que a gente possa se libertar das nossas dificuldades e possamos, então, crescer amparados nessa filosofia de amor, de sabedoria, de fraternidade. Obrigado a vocês, obrigado a todos, que Jesus possa nos abençoar sempre. Maravilha, obrigado, meu amigo Edson. Obrigado. E obrigado, agradeço também a você que está aí conosco na noite de hoje. Um abraço a todos, tenha uma ótima semana e até a próxima Segunda Espírita. Um beijo no coração. Tchau, até a próxima semana.